Bom dia, queridos irmãos e amigos. É muito bom estar com vocês aqui nessa manhã e eu quero compartilhar com vocês nesta semana sobre as bem-aventuranças, o ensinamento de Jesus Cristo, esse primeiro dos 5 sermões muito importantes no Evangelho de Mateus que Cristo fez para ensinar o povo. E eu quero começar justamente falando para vocês sobre o capítulo 5, no verso 1, onde está escrito assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui era que Jesus viu as multidões, teve compaixão dos homens, da situação em que eles estavam vivendo. Mas não era só uma questão de situação física, de dificuldades, de problemas financeiros, de dívidas, problemas familiares. Mas Jesus olhou para aqueles homens confinados no pecado, perdidos por causa do pecado, não é? E Jesus teve misericórdia e compaixão deles para trazer uma palavra de libertação, de salvação. Então ele começa justamente falando essa questão, usando sempre o ensino, passou a ensinar-lhes. Então veja que o desejo de Jesus sempre era que nós todos estivéssemos aprendendo, não é? Então vamos aprender um pouco, porque é evidente que nós não podemos esgotar todo o significado aqui. E Jesus começa dizendo, bem-aventurados, né? Ou seja, felizes, que são afortunados, ditosos, não é? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus fala desse humilde, né? Não na questão dele ser simplesinho, mas é a questão daquele homem que não tem a sua autossuficiência, aquele que realmente percebe a sua dependência de Deus, que precisa do Senhor, que reconhece Deus como todo-poderoso e se vê como criatura. E nessa posição ele é humilde diante do Senhor, reconhecendo a sua condição de pecado, a sua condição de homem que falha, que tem deficiências e deformações, e olha então para o seu Redentor como aquele que é perfeito, único, poderoso para salvar e para libertar. Esse humilde é feliz, porque ele receberá a riqueza do céu, viverá a eternidade com Deus. Nesta manhã, olhe para você mesmo e veja se você tem sido humilde diante do Senhor. Veja se a sua expectativa de riqueza está na terra e não no céu. Perceba que diferença, que a mensagem de Cristo não fala de alguém todo coitadinho, vitiminha da situação, mas Jesus fala daquele que se reconhece, que olha para si mesmo e não é autossuficiente nem independente, mas olha para o seu Criador e se humilha diante dele por causa da sua própria condição. É muito importante essa reflexão, nos leva a um conhecimento de Deus, nos leva também à piedade e nos leva a um santo temor, tão importantes nesse tempo, sem contar na nossa postura de arrependimento, o arrependimento através da fé, que justamente porque cremos no Senhor, nos movimenta a olhar para o santo e olharmos a nossa condição e percebermos as nossas deficiências. Nessa manhã, comece essa semana, comece esse dia fazendo exatamente assim, sendo humilde diante do Todo-Poderoso, sendo uma pessoa que não se declara autossuficiente, que pode todas as coisas, que sabe de tudo, que tem toda a sabedoria, mas que olha para o Senhor e é simples diante de Deus e dos homens. Que Deus te abençoe e fique firme.